Olá, aqui quem fala é Juliano e eu tenho uma pergunta para você hoje. Você sabe quanto que daquilo que você acredita, daquilo que você acha, é realmente seu, que você realmente pensou, e o quanto você já foi influenciado a pensar daquela forma? Você saberia me dizer isso? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto, o quanto coisas externas podem influenciar a nossa vida e o quanto a gente precisa saber e aprender a pensar por conta própria. Hoje todo mundo defende alguma coisa, todo mundo acredita em alguma coisa, todo mundo acha que sabe alguma coisa. Desde redes sociais até jornais, até mídias, né? A gente sempre tem pessoas colocando suas opiniões e muitas vezes não necessariamente estão relacionadas com algum fato. E isso faz com que a gente esteja sempre sendo jogado de um lado para o outro, a gente sempre esteja sendo um refém de todas essas informações, especialmente quando a gente fala em fake news, que são notícias falsas. Se você pegar uma mesma notícia e for olhar em vários segmentos diferentes, em várias mídias diferentes, você vai ver sempre uma forma diferente que foi colocada aquilo ali. Então, como é que a gente pode aprender isso? Como é que a gente pode perceber o quanto isso a gente está sendo influenciado sobre isso e o que a gente poderia fazer para melhorar esse aspecto? Abrindo um parênteses aqui, às vezes a gente pode pensar que a gente não vai ser influenciado nunca. Na verdade, a gente vai ser influenciado sempre. Sempre alguém vai tentar convencer a gente vai ser convencido com o tempo e até é importante a gente mudar de ideia, né? É importante a gente definir novos parâmetros para a nossa vida, novos valores, mudar nossas opiniões, né? Não ter sempre aquela opinião formada sobre tudo, né? Como dizia o grande Raul Seixas, né? Aquela metamorfose ambulante. Então a gente pode mudar de ideia sim. A grande questão é a gente aprender a mudar de ideia com convicção e percebendo se a gente realmente está mudando de ideia por nós, né? E não sendo induzido por causa disso. Recentemente, uma pessoa muito próxima, muito querida, me mostrou uma notícia, que não vale nem mencionar aqui, mas uma notícia bizarra sobre um país que estava fazendo alguma coisa, e só de eu ter lido, só de eu ter olhado aquela notícia, eu já imaginei que aquilo poderia ser uma coisa totalmente equivocada. Eu fui atrás, na verdade a minha esposa foi atrás disso, ela deu uma olhada, a gente viu junto essa história e a gente checou rapidamente que aquilo era uma besteira, não tinha fundamento. Mas mídias importantes, mídias grandes, repercutiram o mesmo assunto, falaram sobre o mesmo assunto. Ou seja, temos às vezes algumas mídias, né, até preguiçosas, que não vão nem consultar para ver se aquilo é real e acabam compartilhando uma coisa como essa. No passado, nós acreditávamos nas mídias, né? Antigamente, imagina, um jornal, um grande meio de comunicação que desse uma notícia, a gente acreditava, a gente achava que era real, né? Há décadas atrás era assim. Jornais impressos, noticiários, rádio, né, televisão, e a gente ia nessa onda e tal. Ok, as notícias eram ali levemente diferentes, mas hoje tá uma coisa muito complicada. Então fica complicado a gente perceber isso. E eu vou falar aqui hoje sobre alguns pontos para a gente perceber o que a gente pode fazer para a gente para melhorar esse senso crítico nosso e ficarmos menos reféns dessas situações. Eu vou dar algumas dicas sobre isso a partir de agora. Então a dica número 1, uma coisa que nós utilizamos há muito tempo na nossa escola, no nosso trabalho, é assim: não acredite. Então, qualquer coisa que alguém te falar, qualquer coisa que alguém te trouxer para você, a primeira coisa que você faz quando você desconfia que parece ser uma coisa assim, nada a ver, é não acreditar. Não acreditar não significa você duvidar, tá? Não acreditar significa simplesmente você não comprar aquela ideia de cara e você checar isso primeiro, né? Senão você já acredita, já acha que é aquilo, já começa a compartilhar aquilo com outras pessoas, né? Então não acredite já de cara. Qualquer pessoa que te falar, você ouve, entende e depois você pode checar isso para ver o que estava acontecendo mesmo. Mas não acredite, tá? Lembre-se disso. Muitas coisas chegam pra gente com boas intenções, pessoas dizem as coisas às vezes com boas intenções, mas que no final das contas a gente acaba percebendo que no final das contas a gente acabou compartilhando e aceitando uma coisa que não tinha nada a ver, que não era real e não era verdade, que é o mais importante de tudo. Então, da primeira dica, a gente te leva para a segunda, que é pesquise. Vai pesquisar, pesquisa. Tem um monte de site hoje, que eu lembro de cabeça um que é chamado e-farsas, né? Como se fosse e-mail, e-farsas, farsas eletrônicas aí, né? Que geralmente eles captam essas notícias de WhatsApp, essas notícias que estão circulando na mídia, nas redes sociais,
e mostram lá, com algumas pesquisas básicas que eles fazem, se aquilo é real ou não. Então pesquise isso. Então sempre que você ouvir uma notícia diferente, uma coisa assim que, né, não parece ser tão interessante, você já não acreditou, né, como eu falei antes, e você foi pesquisar, e pesquisa primeiro por esse site de notícia. Então digita no Google lá, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, essa notícia é tal, tal, tal. Descreve a notícia, descreve o áudio que você ouviu, que lá eles geralmente têm alguma resposta. Às vezes tem alguma coisa que é verdade, algumas coisas não são reais, mas pelo menos você vai evitar aquilo que é muito comum que a gente faz, que é compartilhar tudo que você recebe. Fulano falou que não sei o que, e você pega aquela notícia e já compartilha e você está gerando um problema muito grande. Hoje o WhatsApp, por exemplo, já tem um dispositivo que é bem interessante, que ele limita a quantidade de encaminhamento de mensagens, para justamente quebrar algumas correntes de pessoas que não fazem isso, pessoas que não têm esse filtro, que simplesmente ouvem, não pesquisam e já encaminham. Então olha que legal, uma coisa bacana que foi feita para evitar isso, mas você pode ajudar esse sistema a funcionar melhor se você sempre pesquisar para ver se aquilo é real. Se não for, você pode inclusive devolver, voltar para trás e falar, ó, isso aqui não é real. E aí você acaba educando as pessoas para não fazer isso. A gente vai ter um mundo com mais verdade, menos equívocos, para não dizer mentiras, né? A terceira dica é o seguinte, você fez a sua pesquisa, você olhou, agora analisa os fatos, porque até mesmo certos sites que mostram que aquilo está certo, está errado, ele também pode ter se enganado, ele também pode ter percebido que não está certo, ou ele deve ter colocado de uma forma que ainda é tendenciosa, ou ainda não está tão claro e tal. Então analisa os fatos, pega os fatos, pega a notícia em si, o que aconteceu e veja se a interpretação que foi dada também ela é coerente, porque contra fatos não há argumentos, correto? Falso. Tem um detalhe que é muito relevante quando a gente analisa fatos e que você deve prestar atenção e é a nossa quarta dica, que é narrativas. O grande problema das narrativas, das histórias, né, dos contos, do storytelling, é que dependendo da narrativa, dependendo de como a pessoa contou aqueles fatos que você colheu, como está escrito ali, você acaba sendo influenciado. Ou seja, os fatos, até ali estava ok, os fatos eram reais, mas a forma como a pessoa colocou pode gerar um problema muito grande. Você conhece a história do que o gato que subiu no telhado? Você conhece essa história? Essa história é bem interessante, que ela fala muito sobre narrativa. Se você não conhece, eu vou contar rapidamente. O casal foi viajar e deixou a empregada cuidando da casa, ela fazia a limpeza e tal. E um dia eles ligaram pra casa e falaram, ô fulana, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? E aí a empregada falou assim, olha, seu gato morreu. E aí a mulher já ficou em choque, porque era um gato que ela gostava, ela ficou triste e tal. E o senhor também, né, o homem ali também ficou meio chateado com aquela situação e já até deu uma bronca na empregada e falou, ô fulana, você não pode contar as coisas dessa forma, você tem que preparar a gente quando você for falar isso. Era um gato que a gente gostava muito, então você poderia ter falado, o gato subiu no telhado, e aí ele tava caminhando, ele caiu, aí ele se machucou, aí teve jeito, e aí ele morreu. De uma forma mais amena, pra gente receber a notícia de uma forma melhor, né? Então essa é uma estratégia melhor. Passado um tempo, o casal ainda tava em viagem, ele tava fora, ligou pra casa de novo, perguntando pro empregado como é que estavam as coisas. E a empregada, que já tinha aprendido com a história, falou, então meu senhor, sua mãe subiu no telhado. Ou seja, ela estava preparando o casal para uma situação que a mulher tinha morrido, a avó, só que ela usou todo o contexto errado, toda a narrativa errada. Ela não entendeu a forma de fazer aquilo corretamente. Mas essa história só ilustra que as narrativas, elas podem conduzir a gente a ter sensações e sentimentos diferentes. Então imagina que numa situação específica, alguém te conta uma história e essa história ela te induz a um pensamento, a um sentimento diferente. E às vezes ela conta os mesmos fatos, as mesmas coisas de uma outra forma e você às vezes interpreta de uma forma totalmente distinta, totalmente oposta. Então a narrativa, no final das contas, ela acaba sendo muitas vezes mais importante do que tudo. Então esse quarto ponto, essa quarta dica da narrativa é para a gente não se deixar influenciar pela narrativa. Nós, seres humanos, gostamos muito como as histórias são contadas, nós gostamos muito da forma como os fatos vão sendo apresentados pra gente. Eu tenho certeza que se você não lembrar, por exemplo, de quase nada desse vídeo, você vai lembrar da história do gato, você vai lembrar dessa historinha que o gato subiu no telhado, de tudo isso que eu falei aqui hoje, porque é muito comum nós guardarmos as informações através das histórias. A nossa humanidade se desenvolveu, cresceu e compartilhou conhecimento, trazendo todo o conhecimento dos antigos para hoje, para o momento atual, né? Através dos tempos, inclusive quando não existia escrita, né? Através de histórias. Então todas as histórias que nós temos, elas têm esse fundo, elas existem
E nós respondemos muito bem, biologicamente, psicologicamente, as histórias, porque justamente elas ilustram certos fatos, mas temos que tomar muito cuidado com isso, como que essa narrativa está sendo escrita. Pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, essas 4 dicas, elas foram feitas da seguinte forma, para você desenvolver o seu senso crítico e pensar por si mesmo, né? Para que a gente evite de ser mais uma pessoa que é influenciável, que repete as coisas, que não pensa, e no final das contas a gente acaba tomando decisões, e muitas decisões, baseadas nessas histórias que a gente ouve, nesses fatos incorretos que a gente lê, que a gente recebe todo dia no WhatsApp, no e-mail, nas redes sociais, e a gente acaba acreditando que é real. E na verdade não é. Então eu espero que isso tenha ajudado você a desenvolver esse senso crítico e aplique isso. Aplique esses 4 pontos que são, assim, extremamente importantes, na minha opinião, eles resolvem mesmo essa situação e você vai ter mais clareza na tua vida, mais verdade, menos confusão. E você vai, inclusive, educar as pessoas à sua volta com relação às coisas que não são tão verdadeiras como poderiam ser, tá bem? Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com alguém que de repente compartilha demais fake news com você, de repente ele pode gostar desse vídeo. Espero você no próximo vídeo e até lá.